Em comum acordo, mas o termo técnico não é esse, eu o exonero do Ministério nas próximas horas. Foi realmente um divórcio consensual, porque acima de mim, como presidente, e dele como ainda ministro, está a saúde do povo brasileiro. Menos de 2 meses depois da confirmação do primeiro caso de coronavírus no Brasil e após semanas de tensão entre Planalto e Ministério da Saúde, o presidente Jair Bolsonaro confirmou a demissão do ministro Luiz Henrique Mandetta. O médico, que vinha defendendo medidas rigorosas de isolamento social, manteve o discurso ao se despedir de sua equipe. Não tenham medo. Não façam 1 milímetro diferente do que vocês sabem fazer. Trabalhem para o próximo ministro tal qual vocês trabalharam para mim. Ajudem, não meçam esforços. Se trabalhavam para mim numa zona de conforto pela equipe já estar organizada, desdobrem os seus esforços para que eles tenham o melhor espaço possível para trabalhar. No lugar de Luiz Henrique Mandetta entra o oncologista Nelson Teich. Em seu primeiro pronunciamento ao lado do presidente, ele disse que as medidas de isolamento não serão suspensas de forma brusca, mas a partir de informação e de dados científicos. Para isso, ele aposta na ampliação do volume de testes. Para conhecer a doença, a gente vai ter que fazer um programa de teste. É fundamental que a gente tenha uma avaliação do que é essa doença hoje. Como eu falei, se você não domina aquilo, se aquilo não está na sua mão, você vira um barco à deriva. A gente vai assumir, conhecer a doença. Na hora que a gente começar a entender isso e conseguir definir políticas e ações, a gente assume o comando desse problema. E em algum momento isso vai se solucionar e a gente é que vai estar comandando isso. Eu sou Carolina Moran, estou com Roberto Maltic, ambos em home office, e no Ao Ponto desta sexta-feira conversamos com o diretor assistente da Organização Pan-Americana de Saúde, Jarbas Barbosa, ex-diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e ex-secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Ele fala da expectativa da OPAS a partir da saída de Mandetta e do desafio de auxiliar os países da região no enfrentamento da pandemia. Antes, a repórter Juliana Dalpiva conta um pouco do perfil do novo ministro, que deve lidar a partir de agora com o enfrentamento do corona. Fique com a gente. Juliana Dalpiva, Nelson Teich, o que a gente pode esperar dele? Olha, o perfil do novo ministro é descrito por quase todas as pessoas que conhecem ele como uma pessoa muito técnica, discreta, mas assim, com um currículo muito bom na área da medicina, né? Ele é formado pela Universidade Estadual aqui do Rio de Janeiro, ele fez oncologia, né? Ele se especializou no combate ao câncer no Instituto Nacional do Câncer. Ele também é doutor em Ciências da Saúde e Economia da Saúde pela Universidade de York. Ele chegou a fazer um curso também nessa área de Economia e Saúde em Harvard, nos Estados Unidos. Então, ele tem muito conhecimento sobre medicina e também estudou sobre a questão da influência da economia e um pouco da gestão pública, né? De como deve ser feita a gestão dos sistemas de saúde. E de onde vem a relação do presidente Jair Bolsonaro com ele, Juliana? A relação deles, né, vem desde do período da campanha, em 2018. Ele também participou um pouco com a consultoria do programa de saúde. Parece que ele chegou a disputar um pouco ali essa indicação com o Mandetta, mas na época o Mandetta tinha muito mais proximidade do Bolsonaro, até por ser colega da Câmara, né? Então acabou prevalecendo a escolha pelo Mandetta, mas ele também colaborou um pouco naquela época. Só que é importante ressaltar, Carol, que assim, todo mundo que conhece ele fala muito sobre o quanto ele é discreto e o quanto ele não tem um perfil político. Assim, as redes sociais dele, por exemplo, a única que ele alimenta um pouco é o LinkedIn, sempre falando de medicina, mais recentemente sobre a questão da pandemia. Então, assim, ele não tem esse perfil de ficar opinando sobre política, sobre outras questões que não são medicina e gestão de saúde. A primeira coisa é a parte do distanciamento, do isolamento. O que acontece? Não vai haver qualquer definição brusca,
radical do que vai acontecer. O que é fundamental hoje? É que a gente tenha informação cada vez maior sobre o que acontece com as pessoas com cada ação que é tomada. Como a gente tem pouca informação, como é tudo muito confuso, a gente começa a tratar a ideia como se fosse fato e começa a trabalhar cada decisão como se fosse um tudo ou nada, e não é nada disso. O que o Nelson Teich pensa sobre isolamento social, sobre o chamado isolamento horizontal que vem sendo aplicado? Então, ele é defensor do isolamento horizontal, né? Ele escreveu artigos recentemente elogiando a atuação do ministro Mandetta e defendendo também o isolamento. Em um artigo mais recente dele, agora de abril, inclusive, de 3 de abril, ele escreveu assim: diante da falta de informações detalhadas e completas do comportamento, da morbidade, da letalidade da Covid-19 e com a possibilidade do sistema de saúde não ser capaz de absorver a demanda crescente de pacientes, a opção pelo isolamento horizontal, onde toda a população que não executa atividades essenciais precisa seguir medidas de distanciamento social, é a melhor estratégia no momento. Essas foram as palavras do novo ministro da Saúde para falar desse assunto. Então, Maltic, ele também vai encontrar essa polêmica aí com o presidente. E essa indicação, teve algum padrinho, né? Você disse que a relação já vinha desde a época da campanha, mas havia outros nomes ali sendo estudados pelo Planalto. Quem é que chancelou dessa vez o nome do Teich? Existe uma relação com o ministro da Secretaria Especial de Comunicação Social, Fábio Van Garten, que é um pouco padrinho dessa indicação. Também o empresário Meyer Nigri, da construtora Tecnisa, seria um padrinho dessa indicação. E, enfim, alguns médicos do presidente também parece que viram com bons olhos o nome dele. Porque, sobretudo, Carol, o que todo mundo fala é que ele é um profissional de sucesso, competente do ponto de vista da medicina, e também foi um gestor de sucesso. E aí ele fez um pouco uma transição, assim, né, do médico oncologista para um economista da saúde, que era como ele queria ser visto. Então, ele tem essa empresa, ele chegou a ter uma empresa também com a qual ele foi sócio com o secretário de Ciência e Tecnologia de Insumos do Ministério da Saúde do Mandetta, o Denis Aviana. Ele foi sócio do Denis Aviana. Então, ele tem essas empresas, essa última, inclusive, está baixada agora, mas o COI foi vendido e é tido como assim, um império. Então, ele é muito bem visto no mercado, mas como um profissional de mercado. Algumas pessoas da área de saúde comentam que ele não tem experiência com o SUS, que ele não conhece muito a administração do SUS. E que esse também vai ser o desafio dele, de conhecer o SUS, a administração do SUS, que é grande, que é complexo, ao mesmo tempo em que ele vai enfrentar a pandemia, né? E a dificuldade econômica que veio com a pandemia, e essa discussão sobre a maneira de prevenir a contaminação da população, né? Que até o momento estava sendo empregada por meio do isolamento horizontal e distanciamento social. Juliana Dalpiva, muito obrigada pela participação. Até a próxima. Juliana Dalpiva, muitíssimo obrigado. Um abraço e bom trabalho. Obrigada, Carol. Obrigada, Maltic. Eu só quero ressaltar aqui que esse foi um trabalho que também incluiu a Ana Lúcia Azevedo, nossa repórter especial de saúde, e também o pessoal, o time de Brasília, que também passou o dia todo apurando esses bastidores aí da troca do ministro da Saúde. Existe um alinhamento completo aqui entre mim, o presidente e todo o grupo do Ministério, e que realmente o que a gente está fazendo aqui hoje é trabalhar para que a sociedade retome de forma cada vez mais rápida uma vida normal, e a gente trabalha pelo país e pela sociedade. É isso aí. Obrigado. Dr. Jarbas Barbosa, em plena pandemia de coronavírus, o Brasil troca o seu ministro da Saúde. Luiz Henrique Mandetta foi demitido ontem pelo presidente Jair Bolsonaro, e com ele devem sair também os técnicos que vinham conduzindo toda a política de enfrentamento à pandemia. O senhor, que já fez parte do Ministério da Saúde, conhece bem aquela engrenagem por dentro. Qual é o desafio de uma equipe nova assumir assim do zero a condução do Ministério da Saúde, e o que é que o senhor espera dessas mudanças? Todos nós esperamos que elas não tragam nenhuma dificuldade, né, na resposta que o Ministério vem dando ao desafio do Covid-19. A Organização Pan-Americana de Saúde, nós temos trabalhado
de maneira muito próxima e muito bem coordenada com o Ministério da Saúde, e vamos continuar com esse trabalho, porque o nosso papel é de apoiar os ministérios, de trazer evidências, discutir as recomendações, como aplicar as recomendações no país e como melhorar os vários aspectos que um país precisa ter nesse momento, com essa crise de proporção completamente nunca prevista, né, antes. A nossa expectativa sempre vai ser de que toda a transição que haja, ela seja muito rápida, e a Organização Pan-Americana de Saúde, através da nossa representação em Brasília, vai continuar apoiando de maneira ininterrupta o Ministério da Saúde. Do ponto de vista da Organização Pan-Americana da Saúde, o que é imprescindível que se mantenha em relação ao controle do novo coronavírus e o que efetivamente talvez tenha que mudar, por exemplo, a questão de testes, o que o senhor avalia nesse momento? Mesmo sistemas de saúde de países desenvolvidos, ricos, não conseguem oferecer leitos de UTI, respiradores mecânicos, na quantidade que o pico da transmissão do Covid-19 produz. É a Operação de Guerra no coração de Nova York. Um hospital de campanha no gramado do Central Park, um dos cartões postais mais famosos do mundo. A estrutura, uma parceria entre uma organização evangélica e o maior hospital da cidade, foi montada por voluntários. Eu acho que é muito importante para essa resposta algumas linhas que são comuns a todos os países, né? Que até essas medidas de distanciamento social, fazer com que a gente reduza a transmissão, a velocidade da transmissão, preparar bem os serviços de saúde para que eles não fiquem sobrecarregados e pessoas morram por não ter acesso a um leito de UTI, a um respirador mecânico, tomar todas as medidas necessárias para que a gente consiga atravessar esse período mais crítico e poder pensar depois num processo de transição para que se possa ir paulatinamente, de maneira planejada, pensar nessa possível transição pós-transmissão. Mas no momento atual, a América Latina como um todo, inclusive o Brasil, nós ainda estamos num processo de crescimento muito importante do número de casos, o que indica uma velocidade de transmissão ainda muito forte. A gente discutir saúde e economia. Isso é muito ruim. Porque, na verdade, essas coisas elas não competem entre si. Elas são completamente complementares. Quando você polariza uma coisa dessa, você começa a tratar como se fosse pessoas versus dinheiro, o bem versus o mal, empregos versus pessoas doentes. E não é nada disso. Pois é, doutor, o novo ministro da Saúde, Nelson Teich, falou sobre essa transição, disse que deve ser acompanhado dia a dia a situação para tomada de medidas. E no Brasil uma pressão social muito grande, há muito desemprego. Como é que a gente lida com essas duas situações que, como o próprio ministro disse, são complementares, não são antagônicas? Nós estamos vendo um quadro muito parecido em toda a América Latina. Nós temos uma grande parte da nossa economia nos países da América Latina, uma economia informal. Nós temos um percentual importante da população que tem muita dificuldade de sobrevivência, né? São pessoas que vivem com muita dificuldade. Então, desde o começo da pandemia, nós temos chamado a atenção de que a resposta não pode ser feita só pelo setor saúde, né? O impacto social e econômico é muito grande, né? A maioria dos países hoje já projetam quedas no PIB de 8, 9, 10%. Né? No começo pensava em 1,5%, mas o impacto é muito maior do que se pensava 2 ou 3 meses atrás. Então, medidas de compensação social e econômica, medidas de apoio, seja por transferência de renda, como essa que o Brasil adotou, outros países têm adotado de maneira semelhante, seja o apoio nas comunidades, a utilização de equipamentos sociais que não estão sendo utilizados para organizar a possibilidade de isolamento de casos leves que não precisam ir para o hospital, mas que devem ficar isolados para não continuar a transmissão. Apoio mesmo em questões básicas como sobrevivência, como ter a comida, distribuição de álcool gel, ou seja, há diversas iniciativas sendo tomadas que sem dúvida nenhuma aumentam tanto a proteção da população, como aumentam a própria adesão da população a essas medidas de distanciamento social, que são duras, porém são absolutamente necessárias. Quando a gente olha o que aconteceu em alguns lugares,
né, na Itália, mesmo aqui na América Latina, em Guayaquil, no Equador. Lá, o sistema de saúde e os cemitérios já entraram em colapso. As autoridades disseram que não tem mais espaço nem para os vivos, nem para os mortos. Ao não perceber que a transmissão já estava ocorrendo e deixar para tomar medidas de distanciamento social, quando ocorreu quase como uma explosão de casos graves e óbitos, isso é absolutamente ineficaz, porque você vai ter, pelo menos nas 2 próximas semanas, muitos casos ainda acontecendo. O senhor mencionou que alguns equipamentos que poderiam estar sendo utilizados para fazer uma espécie de isolamento dos casos menos graves não estão sendo utilizados. Eu queria entender um pouquinho melhor essa parte. A grande maioria dos casos de Covid-19 vão ser casos leves, né? Mas mesmo esses casos leves, se a pessoa mora numa casa muito pequena, com mais 5, 6 pessoas, é quase impossível que essa pessoa tenha uma condição adequada de isolamento. Então, a utilização de equipamentos públicos como esses, que estão ou desativados ou com muito pouco uso nesse momento, pode ser uma alternativa para garantir que essas pessoas, com supervisão médica, obviamente, mas tenham uma condição melhor de ter um isolamento, porque detectar os casos, isolar os casos, monitorar os contatos, isolar os contatos que ficarem positivos, é uma estratégia de seguir monitorando o vírus e cortando a transmissão para que a epidemia seja cada vez mais restrita. Só o distanciamento social, sem essas medidas para evitar um contágio mais intenso, ele tem efetivamente um impacto menor. Doutor, agora, por ocasião da pandemia do coronavírus, as pessoas comuns, né, nós leigos, tomamos conhecimento de que na comunidade científica já se sabia que uma pandemia como essa era um risco, né, iminente, era uma questão de tempo, com um vírus respiratório que se propagasse muito rapidamente. Nos Estados Unidos, por exemplo, a administração Obama, quando saiu, deixou inclusive esse alerta, né, para o governo Trump de que isso poderia acontecer. Aqui no Brasil, o senhor que esteve dentro do Ministério da Saúde tanto tempo, isso estava no radar do governo de alguma forma? Havia alguma coisa que o governo brasileiro pudesse ter feito antes, nos últimos anos, já para se preparar para essa pandemia? Olha, todos os países têm planos de preparação, né? Desde a pandemia de influenza 2009, 2010, isso foi inclusive aperfeiçoado em todos os países, e chegou o momento de implementar os planos. Mas é importante fazer uma observação que todas as previsões que se fazia sobre possíveis pandemias levavam em conta basicamente os 2 cenários que a gente conhecia nos últimos 100 anos. Né? Era ou de um vírus que se propagava com muita velocidade, mas com uma letalidade relativamente baixa, quando comparado com o Covid-19, que foi o vírus da gripe H1N1, ou uma pandemia com um vírus que tinha uma letalidade maior do que o Covid-19, mas se propagava de maneira muito mais limitada, muito mais lenta, facilitando o seu controle, como foram as 2 ocorrências com os primos do Covid-19, o coronavírus que produziu a SARS e o coronavírus que produziu a MERS. Então, essa combinação de um vírus que se produz rapidamente, como o vírus de influenza, e ao mesmo tempo gerando 10 vezes mais casos graves do que o vírus da influenza, ele não estava em nenhum cenário, né, de possibilidade. Nós estamos vivendo uma situação que mesmo países que têm a melhor preparação do mundo se defrontam com a situação absolutamente não previsível. Agora, diretor, o novo ministro, Nelson Teich, também falou sobre os testes, né? E colocou como uma vertente da sua gestão aumentar o número de testes, mas vai enfrentar o mesmo problema que o ex-ministro Mandetta enfrentava, que é a incapacidade de processamento e também de obtenção de novos testes. O Brasil tem condições de ampliar na medida que o novo ministro está se propondo? Ampliar a testagem é fundamental. Prefiro testar todas as pessoas que têm sintomas de maneira que possa recomendar isolamento. Isso é uma medida complementar, mas muito importante para que a gente vá acompanhando
o vírus impedindo que ele continue a se propagar. Agora, doutor, para a gente ter um bom enfrentamento daqui para frente, uma vez que a curva de casos e de mortes vem progredindo a cada dia, infelizmente, a gente tem uma concentração de insumos, de equipamentos e de drogas na China e na Índia, especificamente mais na China. Existe na avaliação dos senhores um risco efetivo de um desabastecimento desses insumos, prejudicando essa estratégia no médio e longo prazo? A questão do acesso equitativo a esses insumos é fundamental. Eu creio que uma das lições que o mundo vai ter que aprender quando passar essa crise é como é possível criar mecanismos que garantam acesso de todos os países aos equipamentos, a medicamentos, a vacinas, a tudo que foi essencial para lidar com a pandemia. Nós temos um instrumento como esse no mundo, que foi aprovado em 2011 pela Assembleia Mundial da Saúde, mas ele é específico para a pandemia de influenza. Porque sempre se pensava que a próxima pandemia ia ser de novo um vírus de influenza. Eu creio que esse é o momento de rever e de ampliar esse instrumento, porque nós estamos com a situação de dificuldade de acesso. Nós, a Organização Pan-Americana de Saúde, temos utilizado o nosso estoque estratégico para apoiar países de sistemas de saúde mais frágeis, como Haiti, como Honduras, como Venezuela. Estamos buscando aquisições regionais de equipamentos de proteção individual, aquisições regionais de kits de laboratório, mas é uma disputa desigual, né? Na medida em que países ricos compram muitos equipamentos e muitos produtos, outros países podem ter dificuldade. Nós temos feito, inclusive, contatos, né, de políticos de alto nível, com a ajuda de alguns presidentes e chefes de estados de países da América Latina e do Caribe. Temos feito contato com altas autoridades na China, exatamente para garantir que os produtores chineses desses equipamentos forneçam para países da América Latina e do Caribe. Dr. Jarbas Barbosa, diretor assistente da Organização Pan-Americana da Saúde, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto. Um abraço e um ótimo trabalho. Muito obrigada, doutor. Um abraço. Eu que agradeço a vocês. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que todo o material de utilidade pública relacionado ao coronavírus está gratuito. Não precisa ser assinante do Globo. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.